Olá, amados, Pai do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de ramatiologia, ou seja, a doutrina que estuda o pecado, né? Como já temos aprendido nos nossos outros 3 encontros, né? Esse é o nosso 4º encontro e vamos procurando passo a passo, né? Vamos dizer, fazer com que os irmãos tenham uma compreensão boa, né, a respeito do que diz as Sagradas Escrituras, a respeito do pecado, né? E hoje nós vamos trabalhar um ponto que diz a origem do pecado no pessoal de Adão, ou seja, e vamos tratar no primeiro item, o pecado não é eterno. O pecado não se origina na limitação do homem. O pecado não se origina na sensualidade. O pecado se originou num ato livre de Adão. São esses pontos principais, né, que temos o objetivo de aprendermos esta noite, né? De procurarmos, dentro desses textos sagrados, dentro do estudo dos homens de Deus, procurar aprender algo que possa ser útil, né? Para a nossa vida e para a caminhada, a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque, como diz a carta aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar em Tua presença. E neste momento, Senhor, podermos falta-nos palavra, meu Deus, pela alegria, pelo prazer, Senhor, de poder estudar a Tua palavra, Senhor. Que privilégio, que honra, Senhor, que prazer ter o direito de estudar a Tua palavra, Pai. Assim, nos abençoe nesta noite, Pai. Nos guarde, Senhor, em tudo. Que possamos com muita alegria, que possamos com muito prazer, com a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, podemos nesta noite estudarmos a Tua palavra, Pai. Abençoa-nos em tudo, no nome de Jesus. Então, queridos, sejam bem-vindos, você que está só de passagem, e você é muito bem-vindo, você que está fazendo, né, que está estudando esta disciplina. Né? Disciplina, acredito que você já tenha aprendido algo precioso, que Deus abençoe o CETECAV, né? Que Deus abençoe os facilitadores, que Deus abençoe o missionário João Batista, que tem a responsabilidade, né, de estar à frente deste projeto de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe também cada um dos alunos, né, irmãos? Cada um dos alunos que aí estão, que Deus possa lhe abençoar de maneira maravilhosa. Vamos ao nosso tema, né? Vamos dizer assim, apesar da razão humana ser forçada a admitir a existência do pecado, é absolutamente incapaz de explicar sua origem e sua presença na natureza humana. Né? Como as Escrituras declaram que o homem caiu em pecado através da transgressão de Adão. Então vamos considerar o fato desta queda e suas consequências sobre nossos primeiros pais, né? Sobre os nossos primeiros pais. Glória a Deus. A origem do pecado no pessoal de Adão, né? O pecado é um fato. O pecado é um fato, certo? Já observamos sua natureza e antecedentes. Nós estamos agora preocupados com a origem do pecado no universo, pois este ponto foi tratado no tópico da queda dos anjos, né? Propomos-nos aqui a investigar sua origem entre os homens. Mas como há diversos pontos de vista quanto a este assunto, eliminaremos primeiro os falsos, né, para depois considerar o verdadeiro. É o nosso objetivo nesta noite, né? O pecado não é eterno. O dualismo cósmico afirma que há 2 princípios autoexistentes e eternos, o bem e o mal.
A especulação, vamos dizer assim, a especulação persa concebia estes dois princípios sobre as figuras de luz e escuridão. A matéria era considerada como sendo inerentemente né? Os gnósticos e os maniqueístas aceitavam esta doutrina. De acordo com essa ideia, o pecado sempre existiu. O bem e o mal têm estado em conflito um com o outro por toda a eternidade e continuarão a estar em conflito, né? Eles limitam um ao outro e nenhum deles consegue triunfar sobre o outro de vez. Este ponto de vista surgiu da dificuldade de explicar a origem do pecado em conexão com a crença em um Deus onipotente e santo. Finito ou infinito, né? Replicamos esta teoria que ela faz de Deus um ser finito e dependente. Não pode haver duas coisas infinitas na mesma categoria. E Deus não pode ser ao mesmo tempo soberano e limitado por algo que ele nem criou, nem pôde evitar. Ela também destrói o conceito de pecado como um mal moral. Se o pecado é uma parte inseparável de nossa natureza, não pode ser moral. E daí ela destrói diretamente a responsabilidade humana. Se o pecado é necessário por causa da própria constituição do homem, este não pode ser acusado de responsabilidade por ser pecador. Na realidade, por considerar o pecado como uma substância, a teoria destrói sua natureza como pecado, né? Não podemos manter a teoria da responsabilidade moral do homem, a não ser que possamos mostrar que seu pecado envolve culpa. O pecado não se origina na limitação do homem, né? Spinoza afirmar que o pecado se originava em nossa limitação. Não é mais do que um resultado necessário das limitações do nosso ser. Deus, como a substância absoluta, é supremamente bom. Mas se outras coisas, além de Deus, têm que existir, deve haver nelas, se não forem infinitas, um mínimo de maldade. Isto é, o próprio Deus, o Deus panteísta, não poderia criar alguma coisa sem limitações. Pode-se ver isto pelas limitações físicas do homem. Pode-se esperar encontrar limitações na natureza moral também. Podemos ver isso. Alguns escritores mantêm que o mal moral é o antecedente à condição necessária para o bem moral. Não poderemos conhecer o bem moral se não existir também o mal moral, ou seja, um elemento de educação do homem e um meio de progresso. As limitações do físico e o moral, né? A gente vamos ver da seguinte maneira. A isto tudo, replicamos que essa teoria ignora a distinção entre o físico e o moral. Conquanto o homem tenha sido criado com fraquezas e limitações físicas, e não poderia ter ultrapassado esses limites nativos em uma situação física. Não foi criado com fraquezas e limitações morais. Ele poderia perfeitamente ter obedecido a Deus e assim, se assim o tivesse escolhido fazer, ele poderia perfeitamente ser obediente. O homem era responsável fisicamente apenas até sua capacidade de desempenho. Não tinha limitações morais e, portanto, era capaz de obedecer a Deus perfeitamente. Em outras palavras, o pecado não se originou em uma natureza moral imperfeita. Além disso, temos que observar, este ponto de vista assume a ideia panteísta do universo. Por afirmar que Deus é a única substância, ele torna o mal uma parte de Deus tão verdadeiramente quanto o bem. Temos que ter cuidado, né? Rejeitamos isto, amados, baseados em nossa convicção íntima e nos ensinamentos da Bíblia de que existe um Deus pessoal e de que o homem é o autor do pecado, né? É uma vez mais um mal moral, né? Ou seja, uma vez mais o mal moral não é necessário à existência do bem moral. Strong diz: o que é necessário para a bondade não é a realização do mal, mas apenas a possibilidade do mal. O pecado não se origina na sensualidade. Alguém pode pensar, né?
com sensualidade. Querendo dizer, o que é dos sentidos se refere ao sentido. Schulemar afirma que o pecado se origina em nossa natureza sensual, que portanto seria ela mesma má. Ele a chama de uma posição positiva da carne ao espírito, né? Uma imposição, né? Uma oposição, né? Poderemos tratar desta maneira, né? Escritores mais recentes traçam o mal moral, a herança que o homem recebeu de seus antepassados animais. Os teólogos mais antigos consideravam-no como resultado da ligação da alma com o organismo físico. O que podemos observar? Objetamos a esta teoria porque os sentidos não são eles próprios as fontes do pecado, mas frequentemente se transformam os instrumentos da natureza carnal na comissão do pecado. Além do mais, essa doutrina leva a várias práticas absurdas, como, por exemplo, o asceticismo, no qual o poder dos sentidos deve ser enfraquecido. Ao invés de explicar a origem do pecado, esta teoria, na realidade, nega sua existência. Pois se o pecado brota da constituição original da natureza do homem, podemos considerá-lo como uma infelicidade, mas não como uma culpa. Não é verdade? E, finalmente, as Escrituras ensinam que o pecado não era a condição original do homem, mas sim que se originou da escolha livre e deliberada do homem. Vamos agora, onde teremos alguns textos sagrados, né, para que possa ficar como uma base para o nosso aprendizado, são as explicações teológicas. Quando estudamos as Sagradas Escrituras, temos que estar preparados, né, para os pensamentos filosóficos, né, as posições teológicas, mas, acima de tudo, para o precioso estudo das Sagradas Escrituras, né, irmãos? Que é a nossa regra de fé e prática, né? Muito bem, regra de fé e prática. Então vamos lá. O pecado se originou num ato livre de Adão. Essa parte agora, né? Se o pecado não é eterno, nem devido à limitação ou sensualidade do homem, né? Os 3 pontos que nós passamos. Como foi que se originou? Que explicação podemos dar? O fato dele estar presente universalmente requer que busquemos o cabeça da raça para obtermos uma explicação, né? Tem que vir do princípio. As Escrituras ensinam que através de um homem o pecado entrou no mundo e com ele todas as consequências universais do pecado. Bíblia Sagrada, Romanos 5,12, vai nos dizer assim: portanto, assim como por um só homem, que homem? Adão. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, né? Entrou o pecado, a ramatia, o pecado, uma falha no sentido ético do ato pecaminoso, né? Nesse sentido, no mundo pelo pecado, ramatias, ou seja, seus pecados, pelos seus pecados, a morte, né? Tanto, é bom frisar, tanto morte espiritual como morte física, né? Assim, também a morte passou a todos os homens, já que todos estavam representados no cabeça Adão. Porque todos pecaram, todos nascem em pecado, devido à transgressão de Adão, né? Devido à transgressão de Adão. F.F. Bruce diz da seguinte maneira: Deus criou o homem para a incorrupção e o fez à imagem da sua eternidade. Mas pela inveja do diabo, a morte entrou no mundo e os que pertencem ao partido dele a experimentam, né? A experimentam. Temos as lições da queda, né? Por exemplo, né? A mesma tecla é tocada pelo brado resistente, segundo Esdras 7:118. Ó Adão que fizestes,
pois embora seja tu quem pecou, a queda não foi só tua, mas também nossa que somos teus descendentes, né? Caracteristicamente também o Ben Sirac tira uma lição moral, misógina, né, da narrativa. O pecado começou com uma mulher e por causa dela todos morremos. Eclesiástico 25 e 24, está na página 122. Entretanto, nenhum desses escritores vê coisa alguma da significação mais profunda do que a queda do homem agora desvendada por Paulo, né? A morte passou a todos os homens porque todos pecaram, né? Assim a morte se espalhou a todos os homens porque todos os homens pecaram. Pecado quer dizer em Adão e não subsequentemente imitando o pecado de Adão, que é o sentido das palavras lá de Romanos 3 e 23, né? Na visão de Paulo, vamos dizer assim, em termos correlativos à expressão, assim como no versículo 12, poderia ser verbalizado mais ou menos assim. Assim também, com um só homem, o meio de justiça de Deus foi introduzido e pela justiça a vida, né? Poderíamos tratar também desse modo, desta maneira. Quando chegamos no versículo 13, diz assim, porque até o regime da lei, que lei? A lei de Moisés. Havia pecado, ou seja, havia hamatia, o pecado, uma falha, no sentido ético, um ato pecaminoso no mundo. Como? Por quê? Causado pela queda de Adão. Mas o pecado, continua o versículo lá do 5 e 13, a hamatia, um pecado, essa falha, esse deslize no sentido ético não é levado em conta quando não há lei. Antes que a lei fosse dada, o pecado e seu juízo imediato não foram imputados à conta daqueles que estavam vivendo naquele tempo, mas devido à queda de Adão, eles eram ainda pecadores, né? É um regime da lei, né? Até o regime da lei havia pecado no mundo. Uma vez que o pecado conseguiu entrada na família humana, seguiu-se a morte, a sentença passada contra Adão. O dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Foi executado em seus descendentes, embora, enquanto não foi dada a lei, não houvesse um mandamento positivo a ser transgredido, como havia para Adão. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Romanos 4,15, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Tá certo? Apesar disso, o pecado penetrava tudo, tinha efeito mortal, mesmo na ausência de qualquer mandamento positivo, incluindo penalidade, correção, né? A obrigação. O pecado se manifesta na forma de transgressões específicas, quando há mandamentos específicos sujeitos a serem transgredidos, né? A tradição judaica tardia, né, considerava os mandamentos dados a Noé, em Gênesis 9:7, como leis obrigatórias para todos os gentios. Mas não sabemos se Paulo era dessa opinião, né? Não temos este conhecimento. O versículo 14, nossa base escriturística nesta noite, vai nos dizendo: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Por que reinou? Devido à natureza pecaminosa que permanecia em todos os homens como as consequências da queda de Adão. Mas sobre aqueles que não pecaram, né? Sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, sem ter em conta que, em essência, nem todos cometeram alta traição contra Deus, como fez Adão. Eles eram ainda pecadores, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Em Adão, a fonte de todo o pecado e morte, enquanto que em Cristo a fonte de toda a redenção e vida, né? Os contrastes. O homem Adão, né? O homem Adão. Para o apóstolo, Adão era sem dúvida um indivíduo histórico, o primeiro homem, mas era mais, era o que seu nome significa em hebraico, humanidade, né? Ou seja, a humanidade inteira é vista como tendo originalmente pecado em Adão. Por isso a gente pode olhar na narrativa lá se a gente voltar agora um pouco,
lá na narrativa da queda em Gênesis 3, toda a história humana está comprimida, né? Seus incidentes são reeditados na vida da raça e, na verdade, em alguma extensão na vida de cada membro da raça, né? E o que nós percebemos, a morte passou a todos os homens, né? A morte passou a todos os homens, é o que percebemos, né? É o que aprendemos. A gente pode ver no versículo que estamos agora, a morte passou a todos os homens. Como podemos ser declarados culpados por uma falta que Adão cometeu há milhares de anos? É uma pergunta que pode ser feita. Quem sabe você pode estar fazendo aí agora, né? Muitos acreditam que não é justo Deus nos julgar por causa do pecado de Adão. No entanto, cada um de nós confirma a herança que recebeu de Adão com erros cotidianos, né? Aqui abre um parênteses, né? Que a gente for olhar e for ver uma mensagem pregada por Charles Spurgeon em 1857, né? Lá em Londres. E aquela mensagem, se não me falha a memória, foi em Londres, né? Eu li a respeito assim, mas não tenho nada anotado aqui agora. E aquela mensagem ele falava, ele avisou a congregação que naquela noite ele iria trazer um sermão, iria pregar um sermão sobre os pecados ocultos, né, irmãos? E o mal que esse pecado oculto faz, né? Quando pessoas que não tiveram a oportunidade de expressar em ação o seu pecado, mas serão julgados pelos pecados ocultos. E os pecados ocultos são terríveis, né? Naquela forte mensagem do pregador, do grande homem de Deus. Temos a natureza pecaminosa de Adão. Estamos sempre inclinados a nos rebelar contra Deus, mas seremos julgados pelo mal que cometemos como pecadores. Não precisamos de justiça, precisamos de misericórdia, né? Um texto lá da Bíblia de aplicação pessoal. Romanos 5,15 vai nos dizer da seguinte maneira: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, né? Ou seja, a ofensa aqui é o pecado, né? Paraptoma, ou seja, transgressão, uma queda, um lapso, um deslize, um passo falso, uma transgressão, um pecado, né? Essa ofensa aí do dom gratuito, né? Deveria ter sido melhor trazido como a ofensa, muito mais o dom gratuito, né? O dom gratuito se refere a Cristo que ele fez na cruz, por tratar com todo o perdido na queda, né? Porque se pela ofensa, né? Se pela ofensa, ou seja, como já vimos acima, a ofensa, pela transgressão de um Adão, só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, ou seja, o poder inesgotável deste atributo, né? E o dom pela graça. Jesus é este dom. Jesus é este dom, né? De um só homem, Jesus Cristo. Este homem, o Senhor Jesus Cristo, anulou a ofensa de um homem, Adão, né? De um homem, foram abundantes sobre muito. O que ele fez na cruz, o que Cristo fez na cruz é abundante para os homens, para a humanidade. Estamos continuando em Romanos, agora 5,16, que nos diz: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, de uma só transgressão para a condenação. Condenação de quem? Por essa ofensa cometida por quem? Por Adão. Mas a graça transcorre de muitas ofensas, ou seja, de muitas transgressões, para a justificação, né? Excluído aí todo o pecado, né? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. O livre dom não está na mesma escala em que está o efeito do pecado de Adão. Pela ação de um pecador, passou-se a sentença da condenação. Mas o livre dom
dado depois de muitas repetições do primeiro pecado, tem origem vamos dizer, na inversão que Deus faz do julgamento adverso e sua concessão de um estado justo a muitos pecadores. Este é o dom, né? É o segredo e a bondade do dom. Aí vai continuar dizendo, se pela ofensa, ou seja, se pela transgressão de um, e por meio, estou batendo sempre na transgressão, porque para fixarmos bem, né? Que é onde tem aqui ofensa, é uma transgressão. O homem transgrediu um limite imposto por nosso Senhor, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos começar o versículo novamente, 17 agora, vem, irmãos? Note bem aí, todo estudante da Bíblia tem que ter ao seu lado, né? A caneta, um caderno, e não pode faltar as Sagradas Escrituras. E quando for possível, um bom dicionário também, né? Vamos lá. Se pela ofensa, pela transgressão de um por meio de um só, ou seja, a queda de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, né, meus irmãos? Não só a graça, mas a abundante graça de Deus. Tudo feito possível pela cruz. E o dom da justiça, está acrescentado aqui em Romanos. A justiça é um dom de Deus que vem unicamente por Jesus Cristo e é recebido por fé. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O crente reinará no mesmo modo como a morte reinou, mas não mais numa posição de morte, e sim com poder e glória. Né? Com poder e glória, reinaremos com Cristo. Né? Reinarão em vida por meio de um só. Ora, vejamos só. Aqui no 5:17 ainda, né? Para a gente fechar. O dom da justiça, isto é, o dom da justificação, da justiça que Deus confere aos crentes. Você é justificado. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando reina a morte, os homens são suas desamparadas vítimas. Quando Cristo reina, os homens partilham da vida, da sua ressurreição, da sua glória, da sua realeza. É algo espetacular. Espetacular. Romanos 8:17 diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Glória a Deus. Romanos 5:18. Pois assim como por uma só ofensa, uma só transgressão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, ou seja, julgados por Deus para ser perdidos. Assim, também por um só ato de justiça, Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Né? Ou seja, é algo recebido unicamente por crer em Cristo e o que ele fez na cruz. Ou seja, a cruz do Senhor Jesus Cristo é a única resposta para o pecado. Né? Porque, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, né? Os muitos se refere a todos, assim também por meio de um só, obediente até a morte de cruz, está lá em Filipenses 2:8, né? E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Muitos se tornarão justos. Muitos refere-se a todos os que crerem, né? Se os muitos lá foram todos, né? Pela sua obediência, em lugar, a gente olhando aqui ainda o que diz F.F. Bruce, ele diz assim, em lugar de muitos, leia-se os muitos, como se lê em algumas versões, né? Ó doce permuta, ó inescrutável criação, ó benefícios não procurados, que o pecador de muitos seja posto fora do alcance da vista e seja lançado sobre um homem justo, e a justiça de um justifique a muitos pecadores. Né? Está lá na epístola de Ogneto. Né? Sua obediência conseguiu mais do que Abraão jamais poderia ter conseguido. Por sua paixão e triunfo conquistou o direito e o poder de fazer bater em retirada as forças cósmicas hostis,
restabelecer a situação cósmica como o coloca, né? E assegurar ao seu povo participação em sua vitória, né? Que coisa maravilhosa, né? 1 Coríntios 15, 22 vai nos dizer, visto que a morte, a morte refere-se a Adão e a queda no Jardim do Éden, e se trata da morte espiritual, a separação de Deus. Veio para um homem, também para um homem veio a ressurreição dos mortos. O Senhor Jesus Cristo, quem expiou, né, todo o pecado, por isso fazendo possível para o homem unir-se novamente com Deus, o que garante a ressurreição. A ressurreição é garantida. Leon Morgan diz o seguinte, a ideia de Cristo como segundo Adão é desenvolvida mais completamente em Romanos 5. A morte veio para um homem, refere-se à pena pronunciada para o primeiro pecado, Gênesis 2,17. Vai dar do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vejam só. Era mais que a morte física, mas a concluía. E ele continua dizendo, como eu escrevi em outro lugar, quando o homem pecou, passou para um novo estado, e este é ao mesmo tempo dominado e simbolizado pela morte. É provável que não se esteja pensando na morte física e na morte espiritual como separada, de sorte que uma envolve a outra. O pecado de Adão trouxe desgraça. O pecado de Adão trouxe desgraça, não só a ele, mas também a toda a sua posteridade. Mas se o pecado de Adão teve consequência de tão amplo alcance, assim também teve a ressurreição de Cristo. Dizia respeito não só a ele próprio, mas também a todos os que nele crescem, né? Aí o presente da ressurreição, podemos falar assim desta maneira. Exatamente como a morte veio ao mundo por meio de Adão, assim a vida veio ao mundo por meio de Cristo. A repetida expressão de Paulo por um homem indica a realidade da encarnação. Cristo era tão verdadeiramente homem como fora Adão. Era próprio que, como foi por um homem que a corrupção penetrou a raça, assim por um homem fosse vencida. 1 Coríntios 15, 22 vai me dizer, porque assim como em Adão todos morrem, a morte espiritual, a separação de Deus, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? No primeiro homem todos morreram, no segundo homem todos serão vivificados, ao menos aqueles que creem, né? João 3,16, porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Leon Morgan continua. O pensamento é levado mais adiante. Em Adão todos morrem, indicam-nos a mortalidade da raça pelo parentesco que nos liga ao progenitor da raça. Mas aponta para além disso, para o mal espiritual do qual a morte física é, ao mesmo tempo,